Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje vamos tratar sobre proporcionalidade das nossas ofertas. O tema de hoje é: qual é a proporção das ofertas? Muitos se escutam dizendo que o dízimo é 10%, que em alguns casos até se atribui a oferta se quiser, como se não tivesse obrigação ou um dever em relação a isso. Lembrando que o que nós falamos ontem, né? A história do mundo começa com uma oferta. Quando o pecado entra, então entra a oferta também. Então, o que eu quero dizer com isso? O pecado entra e a oferta entra em seguida. É claro, irmãos, quando Adão e Eva foi criado, ele foi criado para o louvor ao Senhor. E a sua vida era uma oferta constante. Não tinha mancha nem nada que pudesse macular essa oferta direta dele para com Deus. Porém, quando aquilo acontece, agora automaticamente ele, sabendo através do que o próprio Pai tiver ali revelado, ele então começa a sistematizar o reconhecimento de que ele não é dono de si próprio. E quando ele coloca a sua autoridade, a sua autonomia nas mãos do diabo, através da sua aceitação, ele perde de Deus o senso do senhorio. Mas Deus, em seu infinito amor, chama de volta Adão e Eva para colocar a Deus em seu devido lugar e fazendo com que ele reconheça que Deus é o Senhor de todas as coisas e principalmente das decisões. Então ali ele vai e oferta. Quando a gente vai para Abel e Caim, uma coisa que é interessante: por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Alguns atribuem que era por causa da inveja, outros atribuem que era por causa do mau sentimento que ele tinha com seu irmão, ou por ele não ter amado a Deus. Irmãos, Deus não aceitou a oferta de Caim porque o coração de Caim estava corrompido. E quando a gente vai para a carta de João, ele fala assim: não seja como Caim, que pertencia ao maligno. Então, assim, foi dominado por toda aquela situação e quis oferecer simplesmente o que ele queria. Porém, nesse texto de Deuteronômio, capítulo 16, o verso 17, é-nos dito que as ofertas devem ser dadas de acordo ou com a forma, a proporção que o Senhor Deus lhe deu. É interessante a gente salientar que seria muito mais, talvez eu possa dizer assim, mais cristão, seria mais honesto, melhor dizendo, porque aí isenta até ser um cristão ou não ser um cristão. Porque muitos que não são cristãos, eles dizimam também e ofertam também. Então, para todo ser humano, porque aqui não foi para os cristãos, foi para todo ser humano, a oferta deve ser dada de acordo com a bênção que o Senhor teu Deus te der. Então, assim, se a bênção esse mês foi maior, eu como trabalho com vendas, se esse mês eu consegui 2.000 e o mês passado eu consegui 800, a minha oferta não deve ser, na verdade, taxativa, um valor absoluto. Agora, uma porcentagem. Então, eu determino o quanto que deve ser. A determinação do dízimo é Deus que dá, porém da oferta eu que coloco. Mas isso não tira o meu dever de ser uma devolução proporcional também de acordo com a bênção, como está lá no livro também de Coríntios, de quando Paulo fala: cada um der o que propôs no coração. Mas a questão de propor no coração é uma proposição a nível de percentualidade ou de porcentagem. O que eu entendo aqui é que esse texto, irmãos, ele é muito enriquecedor. O critério que é dito aqui, Deuteronômio capítulo 16 e o verso 17, nessa tradução na linguagem de hoje, diz assim: porém, cada um deve fazer ou trazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor nosso Deus lhe tiver dado. E quando eu vou para uma normal, uma Bíblia na tradução na linguagem atualizada, né, João Ferreira de Almeida, aqui diz assim: cada um oferecerá na proporção que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe tiver concedido. Irmãos, quando a gente fala de bênção, é algo bem forte, porque o termo bênção não envolve só questão material. Deixa eu ler para vocês aqui o sentido de bênção no original. Eu separei aqui esse texto, inclusive baseado em um comentário sobre esse texto de Deuteronômio capítulo 16, o verso 17. O texto aqui, ele diz o seguinte: o que é uma bênção? Não é dinheiro, não é negócio, é dádiva. A palavra hebraica no texto de Deuteronômio é beraká, um dom, um presente. Responda então: o que seria uma bênção no deserto? O que seria uma bênção em um investimento no agronegócio? O que seria uma bênção para você se investisse em imóveis? Agora responda: o que seria tudo isso sem o ar, que ele mantém vivo, sem o sol, que ele mantém aquecido, sem as nuvens, que ele mantém sob sombra?
Uma visita ao livro de Jó nos faz essa descrição ali no capítulo 38 até o verso 42, perdão, 38 ao capítulo 41, é dito quando Deus começa a mostrar a Jó quem era o autor de tudo. Onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu fiz aquilo? Por acaso você conhece isso e isso? E ele começa a dar ali definições. Aquilo nos faz entender, irmãos, a superioridade de Deus em relação a nós. Então, quando eu devolvo a Deus uma oferta, eu estou levando em consideração que essa bênção não é simplesmente deve ser vista como algo financeiro. E a pergunta aqui diz assim, ó, como essa pergunta, do verso para memorizar, de Salmo 16, verso 12, se encaixa nesse ponto e como o dinheiro se encaixa na resposta. Eu vou dar uma resposta aqui talvez diferente do que o autor da lição ele queira saber. Em que sentido? Irmãos, a consequência da minha oferta financeira, ela tem que ser vista como uma consequência de outras bênçãos devolvidas. A bênção do tempo, eu separar um tempo para Deus. A bênção do meu corpo, eu saber que o meu corpo pertence a Ele. A bênção, na verdade, dos talentos, aquilo que Deus me concedeu para desenvolvimento de sua causa em sua igreja e também na minha vida particular, no meu relacionamento, o meu filho, enfim. Tudo tem que ser uma devolução a Deus. A oferta é só uma consequência. Então, assim, se eu devolvo a oferta, preste atenção que eu vou falar agora para vocês. Se eu devolvo a oferta, mas eu não tenho um caráter que deveria tê-lo, aquela oferta espiritualmente não tem valor nenhum. Aí você pergunta assim, mas Abel, como é que eu vou ter um caráter que Deus quer que eu tenha? Bem, cada um conhece a sua situação, cada um sabe, na verdade, se é mesquinho ou se é generoso. Todos nós conhecemos se somos pessoas que são de coração grato, de maneira que possamos devolver com alegria, ou se existe em nosso coração egoísmo. Cada um, como Paulo disse, vai devolver aquele que propôs no coração. Como está o seu coração diante de Deus? As ofertas têm que ser vistas com o coração e não simplesmente com a questão financeira. Lembre-se do que Jesus falou, né? Se você for levar a sua oferta e lembrar que tem alguma coisa contra seu irmão, vai lá, pega a tua oferta e reconcilia-te com o teu irmão. Isso me faz entender, irmãos, que eu não posso ser uma pessoa que tem problemas espirituais ou sociais com quem quer que seja e simplesmente quero agora devolver a minha oferta como se quisesse de Deus uma bênção por causa da minha fidelidade financeira nesse aspecto. Essa fidelidade não serve de nada. Lembre-se que Tiago fala, né? Aquele que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto é réu de todos. Então aqui, a minha oferta tem que ser na proporção daquele que eu fui abençoado, porém essa proporção também se encaixa na minha vida por completo, porque eu tenho que me dar para Deus. Se as ofertas não eram aceitas por conta de um coração realmente iracundo, um coração que existia mágoa, que existia ressentimento, então como eu poderia achar que a minha oferta seria bem aceita diante de Deus? A mudança tem que ser no coração. Por isso que o ato generoso de dar tem que haver com a questão de a minha relação com o próprio Deus. E aqui, irmãos, eu entendo. E o texto que é dito é muito enfático nesse aspecto. E quando eu falo assim, aqui eu entendo que a minha adoração a Deus tem que ser completa. E a minha oferta tem que ser de acordo com a proporção do que Ele me concedeu, de porcentagem, mas acima de tudo eu me dar para Ele por completo. Porque se eu fosse devolver a nível do que Cristo me dá, o Salmo 116 ficaria sem resposta para o resto da vida. Que darei eu ao Senhor? E na verdade não tem resposta. Porque a nível do que Ele me dá, eu nunca vou nivelar a proporção daquilo que Ele me concede. E aqui diz assim, ó, quanto mais acumularmos para nós mesmos, mais egoístas seremos e nos tornaremos mais miseráveis nos nossos sentimentos. Ou seja, iremos nos sentir dessa forma, porque eu quero ter mais. Então, com o meu medo, aí envolve a ausência de confiança em Deus. Se eu não quero devolver, se eu não quero doar, isso não é porque eu estou preocupado em não ter. Isso é porque mostra que eu não tenho confiança em Deus. E eu tenho que confiar em Deus tão somente e acreditar que as bênçãos que eu preciso, Ele vai me conceder. E como diz o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e Ele não me deixará faltar. Nele, em sua pessoa, como também o que eu preciso, Ele vai me conceder. Primeiro, você tem Deus. E quem tem Deus, tem tudo. E as bênçãos advindas desse nosso Deus, com certeza, será para suprir as nossas necessidades. E não para suprir nossos caprichos, nossos desejos egoístas, ou para viver uma vida de luxúria, da qual Deus não vai nos conceder através de nossos maus desejos. Que Deus, portanto, nos abençoe e que nos livre de nós mesmos através da cobiça, do egoísmo e da avareza. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial,
Obrigado pela tua palavra e pelos teus conselhos. Nos ajuda, Senhor, a vivenciá-los todos os dias para a honra e glória do teu nome. Que sejamos fiéis nas ofertas de maneira plena, de maneira completa. E que dessa forma, Senhor, nós possamos reconhecer que a oferta Baracá é uma bênção do Senhor de maneira generalizada. E essa bênção deve ser reconhecida e devolvida para a honra e glória do teu nome e para benefício do nosso próximo. Nos dá um bom dia, Senhor, nos perdoa os pecados e permanece conosco em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, Deus te guarde e que o seu coração seja sempre grato ao Senhor por todas as bênçãos que Ele lhe concedeu. Até logo.